Ei, você! Isso mesmo, você mesmo! Quer viver em uma cidade do interior, mas ainda gosta da agitação de uma cidade grande? Jundiaí está aí para resolver todos os seus problemas. Fazendo limite com diversas cidades como Cabreúva, Cajamar, Franco da Rocha, Várzea Paulista, entre outras. Cidade que faz parte do estado de São Paulo, no Brasil, se encontra dentro de um eixo formado por 5 regiões metropolitanas: São Paulo, Campinas, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Sorocaba. Jundiaí se apresenta como uma típica cidade do interior, mas com uma estrutura de uma cidade grande, e isso se dá pelos mais variados motivos. Mas antes disso, vamos iniciar pela sua história, como ela começou. Não precisa exagerar. Foco, por favor. Agora sim, melhorou. Jundiaí. Habitada inicialmente por indígenas, a região que compreende a atual Jundiaí passou por diversas invasões de colonizadores e de bandeirantes, que se aproveitaram não somente da agricultura e técnicas de trabalho indígenas, como também se apropriaram das margens do rio que futuramente passaria a receber o nome da cidade. Anos à frente, com a inauguração de uma capela que foi dedicada a Nossa Senhora do Desterro, no ano de 1651, é dado o início do reconhecimento da povoação da região, que mais tarde passa a ser elevada à categoria de vila. No dia 28 de março de 1865, Jundiaí foi elevada à condição de município. Foi ainda em fins do século XIX que inauguraram as estradas de ferro, Companhia Paulista, Santos a Jundiaí, a Ituana e a Bragantina. Na primeira metade do século XX, Jundiaí descobriu a sua vocação industrial, que continua até hoje, pois o município possui um dos maiores parques industriais da América Latina, o que contribuiu para razoáveis níveis de poluição, mas que tem gerado renda e empregos para muitas pessoas, resultando em uma migração cada vez maior da população de outras cidades. Seu índice de desenvolvimento humano é cerca de 0,822, sendo maior que a cidade de São Paulo, que apresenta um IDH de 0,805, e comparando ao seu próprio país, a cidade chega a um nível bem elevado. Entre 5.565 municípios, Jundiaí encontra-se na 11ª posição no Brasil. Entre 645 municípios, na 4ª posição no estado de São Paulo, e entre os municípios com mais de 300 mil habitantes, na 2ª posição no estado de São Paulo. Atualmente, a cidade apresenta uma densidade de 858,42 habitantes por quilômetro quadrado. Sua população tem cerca de 370.126 habitantes, que, se compararmos com 2010, teve um aumento significativo de 7,5%. Segundo o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, é possível enxergar que no centro de Jundiaí temos uma grande massa de pessoas concentradas. E conforme vai se afastando tanto para as áreas de proteção ambiental como para as áreas periféricas da cidade, esse número vai se reduzindo. Vale a pena observar que perto da Várzea Paulista, na divisa entre ambos os municípios, essa concentração do centro da cidade tende a aumentar. Quanto às vias que conectam Jundiaí a São Paulo, as principais rodovias que fazem esse percurso é a Anhanguera e a dos Bandeirantes. Isso sem contar com as outras avenidas que, pela sua longitude, expressam grande destaque, como, por exemplo, a Avenida Jundiaí, a Avenida Antônio Pincinato, a Avenida Prefeito Luiz Latorre, a Avenida Antônio Frederico Ozanam e a Avenida 9 de Julho. É possível enxergar um padrão no oferecimento desses serviços públicos. Quanto mais próximo do centro da cidade, maior é a demanda oferecida de infraestrutura de transporte público. A cidade apresenta um amplo campo de sistema viário, constituído pelas vias municipais, estaduais e federais. Estando nesse modelo as vias expressas, arteriais, coletoras, locais, de pedestres, ciclovias, tráfego seletivo e entre outros. O número de linhas de ônibus que a cidade possui está por volta de 70, contando com uma frota de 260 ônibus, transportando quase 110 mil passageiros por dia. Ainda assim, a cidade não consegue atender a toda a demanda de bairros e pessoas que necessitam do transporte público para poder se locomover. Tanto que nos últimos anos têm ocorrido propostas de mudanças e melhorias para a questão do transporte, além de contar com uma frota maior de ônibus e percursos que conseguem cobrir uma área mais abrangente. A cidade enxergou nas ciclovias um grande potencial,
tanto que, atualmente, um dos principais pedaços de ciclovias faz a interligação do Jardim Botânico de Jundiaí ao Parque da cidade, cortando diversos bairros, totalizando aproximadamente 7 quilômetros de extensão. Uma parte do plano diretor almeja o aumento do sistema de ciclovias, fazendo com que a cidade seja intercruzada, aumentando assim a consciência e o uso do transporte individual ecológico. Assim, possibilita uma forma de costurar o tecido da cidade e mais uma forma de deslocamento. No sistema aeroportuário, temos um único aeroporto executivo em destaque da região, cujo porte é de aviões pequenos. Ele fica localizado paralelo à rodovia dos Bandeirantes. Em 2015, o governo decretou a privatização deste aeroporto e, atualmente, o Departamento Aeroviário de São Paulo, DAESP, está em processo de concessão deste aeroporto, onde está prevista a abertura do processo licitatório para as empresas interessadas, o que poderá acarretar em grandes investimentos para a cidade, gerando emprego e renda. Falando em nível urbano, é interessante saber sobre a questão dos equipamentos urbanos. Já é mais do que claro que, como toda cidade com características interioranas, Jundiaí tem todo um conjunto de equipamentos urbanos concentrados na área central da cidade, como os shoppings, e principalmente aqueles ligados à cultura por se instalarem em edifícios históricos, que estão localizados nos arredores do centro. As instituições de ensino e as igrejas se distribuem de forma mais abrangente, atendendo boa parte da cidade. Já os hospitais, por sua vez, estão instalados em grande maioria no centro da cidade, sendo apenas um na área periférica, a noroeste do centro, o que pode ser considerado uma deficiência. No que diz respeito ao plano diretor vigente, que ultimamente tem se desenvolvido para trabalhar com a questão participativa, incentivando a população a participar das questões administrativas, políticas e de planejamento da cidade, há a inclusão da questão do parcelamento do solo, zoneamento e a lei de uso e ocupação do solo. Sem contar, é claro, com a questão do coeficiente de aproveitamento, que permite aplicar o instrumento de outorga onerosa do direito de construir e o instrumento do Estatuto da Cidade. O território do município de Jundiaí fica dividido em 3 macrozonas. No que diz respeito ao meio urbano, macrozona de estruturação e qualificação urbana. No que diz respeito ao meio rural, temos a macrozona de proteção da Serra do Japi e Terra dos Cristais e a macrozona de proteção ambiental e desenvolvimento rural. Estas duas últimas têm seu parcelamento vedado para todos e quaisquer fins urbanos. Fica mais do que claro que na área que diz respeito ao meio urbano, temos um número muito maior de pessoas morando e vivendo do que na área rural. Se pensarmos que Jundiaí ainda é considerada por alguns como uma cidade rural, é meio contraditório, pois o número de pessoas no meio urbano chega a 92% de sua população, enquanto que na área mais rural da cidade, esse número cai drasticamente para apenas 8%. Já de acordo com o plano diretor, temos 13 zonas diferentes no zoneamento. O que é importante notar nesse caso é que, além de uma área correspondente a mais ou menos o centro de Jundiaí, há zonas destinadas ao desenvolvimento e à estruturação urbana. Tal área é circundada por 2 grandes bolsões, que seriam correspondentes tanto a áreas de proteção ambiental e recuperação, quanto a áreas que têm um meio mais rural. E ter essa visão desses grandes 3 bolsões é interessante, pois acaba sendo uma forma de organizar um possível futuro projeto para melhorias e desenvolvimento de itens existentes na cidade que atendam a população. Com relação ao uso dos solos, é possível notar uma predominância de atividades multifuncionais no centro, incluindo comércio, indústrias e residências. A nos afastarmos do centro, é possível notar uma maior presença ou de residências ou de indústrias, e isso faz com que o deslocamento dos trabalhadores seja maior, causando um problema em especial das grandes cidades que é o trânsito, motivo de estresse para a maioria de seus moradores. Essa questão do meio ambiente e de sua preservação é muito bem trabalhada pela parte da Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente da Prefeitura da cidade, onde temos todo um estabelecimento de áreas a serem recuperadas e conservadas, muito bem estruturado e delimitado por suas características individuais. Basicamente, foram estabelecidas 4 zonas ambientais. É de extrema importância verificar também que, mesmo na área que abrange pessoas vivendo ali, existem alguns pequenos bolsões de áreas verdes e que são classificadas como zonas especiais de proteção ambiental. Isso acaba se tornando até mesmo uma forma de se encontrar potencialidades para, em futuro breve, realizar programas de conscientização ambiental da própria população que ali vive, bem como turistas que vão para Jundiaí. Vale a pena lembrar que, próximo a essas zonas de proteção, infelizmente ocorrem, assim como em qualquer cidade, a questão de apropriações impróprias de uma parte carente da população.
Isso é um ponto importantíssimo de se levar em conta quando se trata da questão de urbanização e melhorias de uma cidade. Essas áreas de proteção têm como objetivo a recuperação de vários locais que sofreram muito com as ações do homem, como por exemplo as serras do Japi, Guaxinduva, Guaxatuba e Cristais, assim como as bacias de abastecimento do rio Jundiaí, dos ribeirões de Piraí, Cabreúva e Caxambu e as nascentes do rio Capivari. Em relação à parte de hidrografia, Jundiaí está localizada na bacia do rio Jundiaí, subdividida em várias outras bacias, destacando-se a do rio Jundiaí-Mirim. E o mais interessante é a importância que a cidade consegue dar para os seus rios. Já existe uma consciência de toda uma política pública e de sua população a respeito dos potenciais do rio que atravessa a cidade de Jundiaí. A zona urbana de Jundiaí possui um abastecimento de água que abrange toda a sua área, sendo que 95% desse abastecimento fica por responsabilidade do rio Jundiaí-Mirim e 5% por responsabilidade do córrego Japi e Ribeirão Ermida. Agora fica a grande questão: como e o que projetar para uma cidade como Jundiaí? Não precisa de mágica para entender a dinâmica que se pode adotar para um projeto com propostas de melhorias para a cidade. Por exemplo, os terminais de equipamento de grande porte que estão espalhados pela cidade, eles são os responsáveis diretos pela degradação de seu entorno. É possível verificar grandes vazios ou mesmo locais sem uso em volta desses equipamentos. Agora, por outro lado, temos o urbanismo caminhável, que é um projeto que viabiliza a integração entre diversos pontos sem uso de transporte, sendo executado apenas a pé ou mesmo de bicicleta. A grande questão nesse projeto é criar intervenções temporárias para que o caminho dos pedestres seja mais agradável e assim possa ser realmente colocado em prática tal projeto, qualificando então o espaço público usufruindo a cidade. O grande ponderamento que se precisa fazer a respeito de Jundiaí é a questão de unir, tornar uniforme as atividades que na cidade acontecem, procurando eliminar os grandes vazios que nela contém, propiciando maior dinâmica entre as pessoas das diferentes regiões. Uma das ideias inconvenientes por trás dos projetos é a própria noção de que eles são conjuntos, abstraídos da cidade comum e separados. Pensar em recuperar ou melhorar os projetos como projetos é persistir no mesmo erro. O objetivo deveria ser costurar novamente esse projeto, esse retalho da cidade na trama urbana, e ao mesmo tempo fortalecer toda a trama ao redor. Agora fica a grande questão: quem está pronto para começar a fazer um projeto para Jundiaí? Ou melhor, colocar em prática o plano de se potencializar cada vez mais uma cidade melhor? Então, partiu?